fé, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso curso Nossa Umbanda. Hoje nós vamos começar com a segunda parte, do nosso curso, que no nosso primeiro curso foi desenvolvimento mediúnico, e agora nessa segunda parte, para quem já é inscrito no curso Fry, nós vamos falar sobre o Orixá Oxalá. Serão 4 vídeos, esse aqui será o primeiro. Eu espero que vocês possam aproveitar o máximo daquilo que nós temos para oferecer. E hoje nós vamos começar o primeiro bloco falando um pouquinho sobre as características do nosso Papai Oxalá. E para que vocês possam compreender quem é este orixá na Umbanda. Antes de iniciar esta primeira parte do nosso curso, eu quero primeiramente agradecer a cada um de vocês por se interessar por esse estudo e escolher o nosso canal como um meio de informação, de receber informação. Existem muitas outras formas, a principal que eu sempre falo é aquela que a gente aprende dentro do terreiro, é aquela que a gente busca dentro da nossa própria raiz, dentro da nossa própria casa espiritual, as informações necessárias para que nós possamos compreender, desenvolver da melhor forma possível. Mas, infelizmente, muitas vezes o médium, a casa, não tem esse projeto de dar aulas, esclarecer, levar informação. O pouco que se consegue, às vezes, não é suficiente para o médium que está buscando muito. E então, eu quero agradecer você, realmente, de coração, por estar aqui. E vamos falar um pouquinho sobre o nosso Papai Oxalá, nosso mestre divino, aquele que está no topo do nosso altar, como vocês estão percebendo aqui. Eu estou gravando aqui na nossa tenda Pai Bem de Aruanda, e aqui atrás de mim tem o nosso congar. E lá em cima está Oxalá, sincretizado com a imagem de Jesus Cristo. É um assunto também que iremos falar nessa aula, sobre o sincretismo entre Oxalá e Jesus Cristo. Antes de iniciar, nós vamos fazer uma pequena oração, pedindo ao nosso Pai Oxalá que nos dê boas intuições para que a gente possa chegar no nosso objetivo neste curso. Antes de iniciar as orações, eu costumo muitas vezes fazer uma firmeza. É algo que eu sempre venho também recomendando àquele que quer se conectar com o sagrado. A firmeza é a ligação que temos com o nosso plano espiritual, com os nossos sagrados orixás, com aquilo que está além dos nossos olhos. Vamos ativar essa vela pedindo ao nosso Pai Oxalá muita força e proteção para essa aula de hoje. Nós pedimos ao nosso Pai Oxalá permissão para que possamos dar continuidade aos nossos estudos relacionados à nossa religião de Umbanda, e que toda a mensagem, toda a intuição possa vir de vós, Senhor, meu Pai, através da nossa mediunidade e através dos nossos sentimentos e boa intenção. Que Oxalá abençoe com a sua luz e seu manto, para que nós possamos, através dessa conexão, deste elemento fogo, nos conectar à sua fé, ao seu amor, à sua paz divina. Que assim seja. Epi Baba. Nossa firmeza geralmente é bem simples. E muitas vezes o simples resolve, E é o que nós vamos fazer hoje aqui. Oxalá, meu Pai. Epi Baba. A primeira saudação que nós fazemos ao nosso Pai Oxalá. Salve o Pai. Ou, muitas vezes, nós vamos encontrar também uma outra forma de saudar o nosso Pai Oxalá, que é Exê Baba ou Exê Baba. Existem muitas formas, muitas línguas, muitas traduções também. Eu aqui costumo utilizar muito Epi Baba, que é uma forma muito impactante. Baba, Pai Maior, Epi, que a gente se depara com essa força do Pai Maior, e a gente saúda como se fosse aquilo que sai do nosso íntimo, do nosso coração, como se fosse salve o Pai Maior. Então, os Epi Baba, salve o Pai Maior, com as mãos estendidas, para que a gente receba as bênçãos e as luzes do nosso Pai Oxalá.
Oxalá na Umbanda, assim como também outros cultos de Candomblé, por exemplo, é considerado o primeiro orixá, o orixá maior, o orixá que está, no nosso caso, no nosso altar, lá no alto do altar, representando a fé, o amor, a paz, o perdão. Esta força divina, ela vem representar o maior objetivo de todos aqueles que buscam a espiritualidade para se conectar com Deus, que é a fé. Então, a fé está sobre tudo, está sobre todas as forças que possam existir mais próximos de nós. A fé é algo que a gente busca durante toda a nossa jornada terrena e espiritual. Por isso que muitas vezes as pessoas, elas veem Oxalá como o orixá da fé, mas não tem aquela compreensão do tamanho desta força, desta fé que precisamos buscar. Não é só simplesmente aquela fé que a gente fala, não, tenho fé em Deus, tenho fé nos orixás, mas a fé é algo que vai com certeza modificar vai nos transformar de dentro para fora. A nossa conexão com Deus é através da nossa fé e do amor. Por isso que Oxalá, ele, por ter sido o primeiro orixá a vir e construir o mundo, os seres humanos. É claro que existem lendas e histórias que com certeza nosso irmão nos vídeos que vão vir aí, vocês vão compreender um pouquinho as lendas e as histórias de Oxalá, mas no geral a gente compreende que Oxalá ele vem para criar todo o nosso planeta, os seres vivos, os seres humanos. Então ele prepara todo o espaço para que a gente possa ali dar início à nossa jornada terrena. E também prepara os domínios de todos os orixás. Por isso, ele é considerado muitas vezes o primeiro orixá. Também foi o primeiro criado pelo nosso pai Olorum. Olorum, Deus Supremo. Deus cria o primeiro orixá, Oxalá. E ele vem representar a paz espiritual, a paz entre os homens. E essa paz, ela está caracterizada pela pomba branca. Aquela pomba da paz. Esta é uma simbologia principal do nosso pai Oxalá. Além dele ser o primeiro orixá que recebe a responsabilidade de criar os seres humanos e o planeta, também ele é responsável pelo nosso Pai Supremo Olorum a despertar a fé espiritual em todos os seres vivos, em todos os seres humanos. Ele é responsável por modificar o nosso íntimo para que possamos despertar essa fé religiosa, essa fé espiritual, essa fé da vida que nós temos que muitas vezes compreender a necessidade e acreditar, não só acredito, mas sim depositar todas as fichas, tudo que você tem de valor mais valorizado aqui na Terra, apostar tudo isso para que a fé possa conduzir. Nosso Pai Oxalá desperta a fé, ele nos motiva a isso, nos dá sentido para a vida, nos dá sentido para o amor, a paz. Com todas essas características que Oxalá representa, com todas essas coisinhas simples que às vezes as pessoas pensam que é bem complicado, nós vamos buscando algumas coisas importantes nesse orixá. Como o orixá é do branco, da paz, da fé, do amor entre os homens, da união, da tranquilidade, do silêncio. Ele também tem uma característica muito forte, ou uma semelhança muito forte com Jesus Cristo, que no cristianismo é aquele enviado por Deus, o primeiro enviado por Deus, o único até, que traz para nós o conhecimento da fé, do amor, do perdão. Por essas características serem muito parecidas, então a Umbanda muitas vezes faz o sincretismo. Nós vamos chegar nesse ponto um pouquinho mais para frente.
É interessante que você compreenda que existem casas, existem terreiros, que consideram Oxalá como o próprio Jesus Cristo encarnado. Por isso que muitas vezes, ao se falar em Oxalá, se eleva o pensamento em Jesus Cristo. Em outras casas, outros terreiros, Oxalá é um orixá que vem do culto africano com essas características. Mas Jesus Cristo é outro personagem que tem semelhanças, mas não é Oxalá. E muitas vezes cultua, por ser uma religião também cristã. A Umbanda ela é uma religião afro-brasileira, mas é brasileira, traz conceitos do culto de candomblé, mas é uma religião genuinamente brasileira que também bebe conceitos e fundamentos do catolicismo e do espiritismo. Com isso, traz um fundamento muito importante que é o cristianismo. Então, tem terreiros que cultuam Jesus Cristo e Oxalá, mas separadamente. Não significa que são a mesma força, o mesmo ser. E tem terreiros de Umbanda que não faz o sincretismo, não coloca Jesus como o personagem principal do altar, mas sim Oxalá. Porque o culto ele tem mais voltado aos orixás, não é um culto voltado tanto ao cristianismo. Enquanto outras casas, como a nossa tenda, por exemplo, como vocês podem perceber, nós temos no alto do altar a imagem de Jesus, como o Ser Supremo, aquele que esteve entre nós. Há algumas perguntas que fazem referente à nossa crença, à nossa doutrina, é se nós fazemos o sincretismo e se isso pode afetar na religião de Umbanda. É claro que isso não afeta em nada na religião de Umbanda. Se eu posso simplesmente ter um aprendizado, uma doutrina cristã, ouvir, aprender e colocar em prática os ensinamentos de Cristo, como também posso pegar o poder, a força desse orixá, Oxalá, juntamente com aquilo que a gente aprende do Mestre Jesus e coincidir tudo e fazer um sincretismo. Posso tratá-los diferentes em forças, em divindades, mas posso sincretizá-los com a mesma característica, a mesma força. Isso é individual de cada casa. Então, muitas vezes as pessoas perguntam se Oxalá é Jesus Cristo. Isso vai depender muito da doutrina interna de cada casa, mas o sincretismo, ele existe e faz parte da nossa religião de Umbanda. Quem um dia falar para você que é besteira, que não deve ter esse sincretismo, é simplesmente uma forma que a pessoa tem de impor a você aquilo que ela acredita. Você tem que basear naquilo que você acredita. Isso é mais importante. Algumas características importantes que não devemos deixar de lado, deixar de falar, é a cor de Oxalá. O branco, a guia branca, pode ser uma guia branca simples assim, ó, leitosa, tá? A guia branca, o pano branco, tá? O cristal, pode ser polido ou bruto, é um elemento muito importante na hora de fazer uma firmeza, tá? O cristal, a vela branca, água mineral, bem limpa, tudo que é limpo, tudo que é branco. A imagem, a teu critério, você pode ter uma imagem de Oxalá como a imagem de Jesus, como o Oxalá humanizado, no caso, aqueles orixás humanizados, tá? Aquele Oxalá que tem o Opachorô ou a pomba branca. Muitas casas têm as suas individualidades. Essas características são algumas, nós vamos falar sobre mais. O dia da semana, por exemplo, geralmente algumas casas cultuam mais, a força do Oxalá está mais presente, mais concentrada na sexta-feira. E o dia que se comemora o Oxalá é o dia 25 de dezembro, devido ao sincretismo religioso com Jesus Cristo, tá? O dia Natal. Outras casas comemoram outras datas, tá? Mas isso vai muito de... A gente tenta buscar aquilo que a gente vê na maioria, não que isso seja a pura verdade. Você vai ver, a gente comemora no dia 15 de novembro, que é o dia que a Umbanda foi anunciada. Ótimo, também. Um dia muito bonito para se comemorar o dia de Oxalá, 15 de novembro, ótimo. Dia da semana, muitas vezes as pessoas comemoram o domingo e não a sexta.
tanto faz. É um dia que se concentra a força de Oxalá naquele dia, naquela casa. É o dia em que aquela casa tem essa conexão com os sagrados orixás no domingo ou na sexta-feira. As oferendas podem ser a vela branca, a rosa branca, a alfazema, arroz branco, canjica branca, acaçá branco, pode ser tudo que for branco e que representa a característica própria de Oxalá, tá? São comidas, frutas, mas aqui a gente utiliza muito a rosa branca, a canjica branca, né, a alfazema e algumas ervas como manjericão, boldo, rosa branca, alecrim. Essas ervas também podem ser utilizadas em banhos para acalmar. Eu já ouvi falar em banho de canjica, isso existe? Também existe o banho de canjica, você faz a canjica com a água, você completa com uma água, um pouco mais de água mineral e você pode jogar até da cabeça para baixo porque é o banho de Oxalá. Rosa branca pode se jogar também da cabeça aos pés. E as ervas é sempre recomendável como o manjericão, como o alecrim, você jogar do pescoço para baixo, mas isso também vai muito de casa para casa, tá? A gente não quer dizer para você que é errado jogar da cabeça para baixo ou que o correto é do pescoço para baixo. O importante é que você se sinta bem ao tomar o banho e toda vez que a gente toma um banho de Oxalá, a gente tenta manter a paz, manter tranquilidade. Não adianta fazer um banho achando que você vai ter paz. Você só tem paz se você buscar isso. Você tem que fazer para merecer. O elemento ar, tudo que é ar, você respira, o ar, ele é um elemento de Oxalá, está sempre presente nas nossas vidas. E o domínio, montanhas, lugares altos, gramados, campos lindos, maravilhosos, floridos, de paz, onde há paz, ambiente limpo, montanhas, por exemplo, com topos mais altos, também é domínios de Oxalá. As suas ferramentas, vai depender muito de terreiro para terreiro, mas quando nós falamos de ferramentas, nós também podemos falar de qualidades. Por exemplo, existem Oxalá, Oxaguian, né? Quando nós falamos de Oxalá, podemos dividi-los em qualidades de Oxaguian e Oxalufã, coisas que a gente vai poder ouvir nosso irmão Maurício falar no próximo vídeo. Oxaguian, orixá mais novo, e Oxalufã, Oxalá velho. Nesses dois casos, nessas duas características, nós temos Oxaguian com a espada, representando um guerreiro, e Oxalufã com o seu cajado, que é chamado Opachorô, que tem como característica e objetividade fazer a ligação do plano espiritual, céu e terra. E esta ligação é o que faz com que a gente tenha essa fé entre o plano terreno e o plano espiritual. Por isso que Oxalá faz esse intermediário, ele intermedia essa ligação entre nós aqui na Terra com o plano espiritual, tá? Através da fé. O Opachorô pode estar representado também com uma pomba na ponta e ele é feito em prata, tá? Da cor prata, também cor de Oxalá. São características muito simples e fáceis de você aprender e que você vai ver isso durante a sua jornada dentro da religião de Umbanda. Toda vez que você se deparar com esses elementos, essas ferramentas, essas características, você sabe que ali tem uma força muito forte de Oxalá e que o respeito a esta divindade está baseada no nosso ser, na nossa capacidade de poder despertar dentro de nós a fé. A fé, a paz, o amor, a simplicidade, a humildade e, acima de tudo, para que a gente possa trabalhar com caridade e amor ao próximo. E este foi o nosso primeiro vídeo, nosso primeiro bloco. Eu espero que vocês tenham gostado daquilo que eu trouxe para vocês. E no próximo bloco nós vamos falar uma coisa muito mais intensa sobre nosso mestre, nosso Papai Oxalá. Encerramos esse bloco aqui, agora, e espero ver vocês no próximo bloco. Epi, babá! Salve o Pai Maior. Até lá!